Bem, gente, hoje eu quero deixar uma palavra no teu coração, e o tema da palavra que eu quero deixar com você é apenas um milagre. Você já viveu ou experimentou algumas situações na sua vida que você usa essa expressão, agora só um milagre? Quem já viveu isso aí? Ou apenas um milagre agora, não tem mais jeito, acabou. Esse é o fim de tudo, só um milagre, apenas um milagre. E aí, essa palavra é uma palavra sugestiva para muitos aqui essa noite. Apenas um milagre na nossa vida. Quando nós recebemos um diagnóstico que não é favorável, apenas um milagre. Quando nós recebemos uma perda financeira e a gente diz apenas um milagre. Mas é exatamente nesse momento que Deus entra. É exatamente quando não tem mais soluções humanas que Deus vai providenciar algo. Lembra do primeiro milagre de Jesus? João capítulo 2 diz que ele vai a um casamento em Caná, na Galileia. E quando ele está naquele casamento, o texto diz que o vinho acabou. O casamento, a festa daquele casamento, numa tradição judaica, tinha que perdurar por 7 dias. Porém, nós não sabemos quantos dias durou aquela festa. Mas o certo é que aquela festa estava sujeita ao fracasso, pois o vinho tinha acabado. Maria chega para Jesus e ela diz: olha, eles não têm mais vinho, o vinho acabou. E aí o texto diz, a palavra diz que ele responde para Maria, dizendo: ainda não é chegada a minha hora. Então eu aprendo algo, eu aprendo que mesmo para acontecer um milagre na minha vida e na sua vida, vai ter a hora certa. E para muitos essa hora é agora. Não, acho que você não ouviu, eu vou repetir. Para muitos que estão aqui essa noite, essa hora do milagre é agora. O grande detalhe é que não existe milagres sem atitudes. Alguma coisa nós temos que fazer. No milagre que Jesus realiza da transformação da água em vinho, os serventes têm que levar a água até o mestre-sala. Porém, no caminhar, a água se transforma em vinho. E o melhor vinho que aquela festa tinha possuído. O meu papel é fazer o natural. Mas quando não há mais condições, entra o tema dessa noite: apenas um milagre. É a hora que nós enxergamos, mas não vemos saída. É a hora que nós percebemos, mas não conseguimos dar solução em nossa volta. Apenas um milagre. O povo de Israel sai do Egito, vai parar em frente ao mar. E quando eles estão de frente ao mar, eles olham para trás, aí vem Faraó e seu exército. Quando eles olham para o mar, eles também usam essa expressão: agora é só um milagre. Não tem jeito de caminhar. Se a gente vai, morre afogado. Se a gente volta, Faraó vem. Montanhas de um lado, montanhas do outro. É nessa hora que a nossa atitude precisa fluir. A atitude de Moisés foi clamar a Deus. Quando ele vai clamar a Deus, Deus responde para ele: por que está clamando a mim? Diga ao povo que marcha. Diga ao povo que vai. É nessa hora que Deus vai começar a intervir na nossa história, quando nós
começamos e tomamos atitudes. Então, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9. Quantos acharam? Pode dizer um amém? Diz assim, olha: certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: o Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o darei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Essa é a história de uma mulher que não podia ter filhos. A história de uma mulher chamada Ana. Ana era frustrada porque não tinha o que ela mais desejava: filhos. Essa oração é uma oração de desespero dessa mulher. Ela está dizendo: Deus, apenas um milagre na minha vida, apenas um milagre na minha história. Ana está no templo dizendo: apenas um milagre, Senhor. A palavra diz que Ana sofria com a sua rival. Veja o que diz o versículo de número 1 de 1 Samuel, capítulo 1. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Elcana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Eframita Zufê. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha filhos. Deixemos claro que no tempos bíblicos, no Ocidente, o homem, ele tinha mulheres conforme a sua posse, conforme ele pudesse sustentá-las. Na nossa nação, isso seria chamado de... como? Bigamia. Não é permitido. Tá bom? Deixa... Alguém vai dizer assim: o pastor leu na Bíblia que a gente pode ter duas mulheres. Não li não, isso aí não, tá? Apesar de que a gente nem fala e nem lê, tem uns que tem, né? Mas isso é outra história. Deixa isso para lá, vamos mudar o assunto, aleluia. Presta atenção. Essa mulher tinha uma rival. Essa mulher, ela tinha uma mulher que chamava Penina no seu caminho. Penina foi agraciada por Deus e Penina tinha filhos. Porém, Ana não tinha filhos. Aí já começa a primeira frustração de Ana. Porque Ana poderia dizer para Deus: Deus, o Senhor, olha, eu sou a esposa legítima, primeira de Elcana, e eu não tenho filhos, e ele tem a outra, e ela tem filhos. E Deus, é só um milagre na minha vida. Essa mulher, ela tomou atitudes para que o milagre de Deus acontecesse na sua história. Eucana, que era o marido, honrava muito a Ana. Olha o versículo 4, diz assim: no dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina, dava porções, e a todos os filhos dela. Mas Ana dava uma porção dupla, porque a amava. Aquela mulher já tinha 2-0 na frente. Por quê? Porque o marido a amava. Mas o que é o amor de um marido
se aquilo que ela mais desejava, ter um filho, ela não tinha nos seus braços. Por isso ela dizia: apenas um milagre. A ponto de Eucana olhar para Ana e dizer para ela: será que para o que eu faço para você não é mais valioso do que você ter 10 filhos? Mas ela queria a experiência de segurar nos braços um filho. Olha o versículo 6. Porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Irmão, olha para cá. Uma mulher, quando quer irritar, é verdade ou não é? Uma mulher, quando quer irritar alguém, irmão, ela sabe. Ela imagina a Penina irritando a Ana, passando com os filhos e dizendo: e aí, ó, sou melhor do que você. Eu tenho, você não tem. Ana ficava irritada, e o texto diz que ela provocava continuamente, todos os dias, toda hora que podia, ela falava, toda hora que podia, ela provocava. Agora o versículo 7 diz, o versículo 6 diz continuamente, mas o versículo 7 diz: isso acontecia ano após anos. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sempre que Ana ia para o templo, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Sempre que Ana decidia: eu vou buscar Deus, vinha Penina dizendo: e aí, vai para casa de onde? De Deus. Fazer o quê? Clamar a Ele. Mas para quê? Ó, o que você mais quer, Deus não te dá. Abro um parênteses e pergunto para você: já ouviu isso? Está indo para onde, filho? Para a igreja. Ei, mas para que você vai na igreja? Você está aí vivendo aí um tempo que é só milagre na tua vida. Ei, abandona esse Deus aí. Lembra da mulher de Jó? Larga isso tudo. Você está vivendo para quê? Deixa. Ei, isso acontecia ano após ano, sempre que ela subia para adorar a Deus. Eu aprendo algo: na nossa caminhada para a gente buscar de Deus um milagre, vai haver opositores do nosso lado. Tem gente que não está querendo ver a tua felicidade, filho. Tem gente que na hora que você está sofrendo, ele está do seu lado. Ele está dizendo: aí que beleza, está vendo aí? Não, conte comigo, tá? Mas tem gente que na hora que você está rindo, ele some, porque não suporta ver a sua alegria. A gente precisa entender algumas coisas, que na hora que a gente mais precisa, ou que a gente quer buscar ao Senhor, vai ter alguém que vai estar por trás, alfinetando e dizendo: para quê? Não vai não está resolvendo, não está adiantando. E ela chorava e não comia, porque a sua rival a provocava. Eu ouvi uma frase e alguém dizia assim: se você quer ver o nível de angústia que alguém está vivendo, dá uma olhadinha na hora que ele vai comer. Porque quem está angustiado não tem vontade de comer. Ana não comia, Ana só sabia chorar, Ana só sabia esbravejar e dizer: Deus. Por certo ela gritava, por certo ela bradava, mas ela estava passando por lutas. E muitas vezes a angústia e as lutas, as adversidades, ela deixava de ir à casa de Deus, à casa da oração, por causa da acusação da rival. Vou abrir outro parênteses. Você conhece alguém que já deixou de vir para a igreja por causa de alguém?
por causa de alguém que afrontou, por causa de alguém que buzinou, por causa de alguém que falou mal, por causa de alguém. Ei, se você tomar essa atitude, quem está perdendo é apenas você, filho. Aí Ana, ela deixava de ir. Já viu alguém que deixa de vir à igreja, deixa de ir nos GCs, deixa de ir na célula, deixa de frequentar, deixa de estar adorando por palavras que alguém disse para ele? Às vezes a gente deixa de orar porque a luta é grande. Às vezes a gente deixa de ler a palavra. Às vezes a gente deixa de buscar a Deus. Mas Deus essa noite está esperando uma atitude nossa para que o milagre possa acontecer. Ana passou boa parte de sua vida tentando justificar para Penina o porquê ela ia para o templo. E Penina, boa parte da sua vida, anos após anos, provocava Ana porque ela tinha filhos e Ana não tinha. Deus não vai atender a nossa necessidade. Deus vai atender o nosso clamor. Olha para o teu vizinho e diga para ele: Deus não vai atender a sua necessidade, Ele vai atender o seu clamor. Quando você decide clamar por Ele, Ele responde. Lembra dos discípulos lá dentro do barquinho? Jesus está lá na popa do barco deitado e dormindo, irmão. Os discípulos estão no alvoroço, jogando tudo para fora, até que alguém lembrou: Jesus está no barco. E aí eles vão lá no barco e eles acordam Jesus e dizem: Mestre, não se dá que nós morramos, levanta. Jesus levantou, foi para a popa do barco, lhe estendeu a mão e disse: Vento, mar, aquieta-te. O vento e o mar se aquietou. Jesus trouxe bonança aos discípulos, mas só aconteceu isso porque eles foram até Jesus clamar. Então eu aprendo algo. Já viu alguém usar uma expressão e dizer: com Jesus no barco, pastor, está tudo bem? Está não, irmão? Com Jesus no barco existe mulheres estéril. Com Jesus no barco tem desemprego. Com Jesus no barco tem tristeza. Com Jesus no barco tem ondas grandes. Com Jesus no barco o intestino rompe. Com Jesus no barco a gente morre. Ei, mas se nós clamarmos por Ele, ainda que esteja morto, viverá. É clamar. Para receber o milagre, tem que ter atitude. Lembra de Bartimeu? Quem está passando? É Jesus. Ei, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: quem está clamando aí? É um cego, um cara, um mendigo ali, um cego, mendigo, esquece ele. Não, traz ele para cá. Vem o cego, Jesus pergunta: o que você quer? Que eu seja, que eu torne a ver. Jesus falou: veja, tua fé te salvou. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Vai por trás, toca na orla. Ela tomou a atitude. Ei, irmão, a nossa atitude vai determinar o nosso milagre. Não existe forma perfeita, existem pessoas de atitude. Eu não estou aqui para dizer para você a forma ou a fórmula como você vai alcançar um milagre. Pastor, é apenas um milagre na minha vida. Bem, eu sei, mas não existe fórmula, existe atitude. E a sua atitude pode provocar o milagre de Deus na tua vida. Então, em primeiro lugar, e eu quero falar de algumas atitudes que Ana teve para que ela pudesse ter o seu filho nos seus braços. Agora entenda bem, quando Ana tem um filho, quem é o filho que Ana gera? Samuel. Quem era Samuel, irmão? Sacerdote. Foi criado no templo. Quem era Samuel, irmão? Um dos maiores profetas da época. Ei, eu aprendo uma lição. Eu aprendo que as pessoas que estão te zombando hoje, estão criticando você hoje, vai ver o seu milagre e ainda vai precisar dele.
Pastor, por quê? Porque Penina e os seus filhos, depois que Samuel se tornou sacerdote, precisava dele para o sacrifício, para o perdão dos pecados. Não se apavore, não se desespere. Creia que Deus está trabalhando por você para entregar nas tuas mãos aquilo que você almeja. Então a primeira atitude que Ana tem, em primeiro lugar, não se entregou às adversidades. Você não pode se entregar diante das adversidades que você vive. Só existe milagre quando existe adversidade. Se é apenas um milagre, é porque existe adversidade. O problema está tão grande que é só um milagre. Ei, não se curve diante dessa adversidade. Creia que Deus vai trazer um milagre até você. Olha o que diz o versículo 6 e o versículo 7. 1 Samuel capítulo 1. Porque o Senhor tinha a deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival provocava, e ela chorava e ela não comia. Ana apenas chorava, quase se entregou às adversidades. Existem momentos do choro, mas existem momentos da atitude. Existem momentos que você precisa se curvar diante do choro. Hoje Deus está querendo tirar você desse choro. Hoje Deus está querendo tirar você dessa acomodação. Hoje Deus está querendo tirar você dessa dor. Hoje Deus está querendo tirar você da síndrome do ninguém me vê. Porque Ana podia dizer: estou indo na igreja, e eu clamo, e eu oro, e eu busco, mas ninguém me vê. Ninguém olha para mim. Olha como eu estou sofrendo. Olha como eu estou padecendo. Ei, sai dessa síndrome, irmão. Da síndrome de que ninguém me vê. Da síndrome de que ninguém me ajuda. Ninguém faz nada por mim. Ninguém está fazendo nada. Davi não tinha essa síndrome. Quando ele chega diante de Golias, Golias está gritando lá: ei, não tem homem aí não. Davi diz assim: tem, chegou. Aí ele diz: ó, quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Davi se posicionou e disse: não, eu vou contra ele, em nome do Senhor dos exércitos. Desse aqui eu vou destruir. Sabe, o exército estava escondendo com medo. Quem fica com medo não conquista milagres. Só pergunta para o seu irmão: irmão, você tem medo? Isso acontecia ano após ano. Sua rival provocava, ela não comia. Era algo que parecia não haver mudança. Era algo que parecia não ter saída. Talvez isso esteja acontecendo com você hoje. Ano após ano a mesma coisa. Dia após dia a mesma coisa. Nada muda. Aí você diz: só um milagre, pastor. Ei, irmão, se é só um milagre, é hoje, no nome de Jesus. Mas você não pode se curvar diante dessa adversidade. Você não pode se curvar diante desse problema. Só vivemos um milagre se nós não nos entregarmos. Só vivemos um milagre se nós nos mantermos firmes. Se apenas é um milagre, se prepare, porque hoje é o dia do milagre acontecer na tua história. Segunda coisa, a primeira coisa, ela não podia se curvar diante da adversidade. Segundo lugar, faça de sua adversidade, da sua luta, um trampolim para um salto. Não, acho que você não ouviu, eu vou repetir. Faça da sua luta, da sua adversidade, um trampolim para um salto. Ei, isso que você está vivendo é muito pouco diante daquilo que Deus quer entregar para você. Deus quer te levar num patamar maior. Deus quer te levar a algo muito maior. Essa situação que você está passando,
às vezes é para te aproximar um pouquinho mais do Pai. Existem situações que qualquer um resolve. Basta um conhecimento. Quando terça-feira eu precisava de uma consulta, liguei para uma irmã aqui da igreja, trabalha no hospital. Ela direcionou e eu cheguei e fui consultado. Existem momentos que um telefonema resolve um problema, mas existem problemas que é só um milagre. Existem coisas que é só Deus. Lembra de Daniel? Quando vai orar 3 vezes ao dia, ele ora, e aí sai o decreto do rei: quem orar vai ser lançado na cova dos leões. O que Daniel fez, irmão? Parou de orar? Não, ele continuou orando. Ele não se curvou diante da adversidade. Faça da adversidade, da luta, um salto para a sua conquista. Daniel se posicionou e disse: não, eu continuo orando. Sadraque, Mesaque e Abidnego diz para o rei: ó, se Deus quiser livrar, Ele livra. Se Ele não quiser, Ele não livra. Mas nós não vamos curvar diante da imagem que o Senhor fez. O Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. Ei, irmão, faça da sua adversidade um trampolim para você subir, não para você descer. Tem gente que na hora da adversidade vai mais para o fundo do poço. Não, filho, eu estou aqui essa noite dizendo para você: na hora da tua adversidade, se prepare para um salto maior. Olha o que diz o versículo 9: certa vez, quando terminou de comer e de beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. Atitude. Ela parou e disse: ó, dia após dia, continuamente, essa mulher tem zombado de mim. Ano após ano, o problema está aí. Ei, agora chegou a hora de uma atitude. Eu não vou aceitar isso mais. A partir de hoje, Deus vai mudar a minha história. Ana se levantou. Pastor, não entendi, eu vou te explicar. O que você precisa é se levantar diante dessa adversidade que você está vivendo, e você se colocar de pé e dizer: a partir de hoje, a minha história será mudada. Ei, irmão, nós estamos aqui mais de 2 ou 3, e a palavra diz que onde houver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estaria. Você crê que Jesus está aqui, irmão? Na presença do Espírito Santo, ele está aqui, e ele está colhendo as nossas orações, nossas petições, está levando até Deus. E ainda diz mais a palavra: tudo que concordarmos nessa terra será concordado no céu. Então levanta a tua mão direita o mais alto que você puder e declare comigo assim: hoje é o dia do meu. Agora olha o versículo 10: e com alma amargurada. Aqui eu aprendo uma lição, irmão. Ana se levantou ou não levantou, gente? Mas a sua alma continuava amargurada. Jesus diz assim: vinde como você está. Irmão, eu gosto da Bíblia, a Bíblia é fantástico. Jesus diz: pode vir, vem amargurado, vem filho, pode vir que essa amargura eu dou um jeitinho nela já. Ana levantou com alma amargurada, chorou muito. Ei, agora que eu aprendo, a alma estava amargurada, chorou muito. Ela estava chorando. Ei, filho, lembra de domingo passado eu preguei, eu disse que enquanto você semeia, enquanto você chora, você semeia. E enquanto você semeia, Deus vai trazendo crescimento. Quando você voltar, você vai voltar colhendo os seus frutos. Está chorando, irmão? Continue a semear. Está chorando? Continue se levantando.
Essa adversidade é um trampolim para te jogar lá em cima, irmão. Mas você vai ser grande, filho. Você vai voar o mais alto que você puder. E Deus vai te levar a lugares que você nem imagina. Agora preste atenção. Ela estava com a alma amargurada, chorando, mas ela decidiu: vou orar. O detalhe é que quando nós estamos chorando, a gente não ora. O detalhe é que quando nós estamos com a alma amargurada, a gente nem responde o WhatsApp, quanto mais falar com Deus. Quero falar com ninguém. Quero não saber de ninguém. Ela orou ao Senhor. Na adversidade, Ana procurou a Deus. As adversidades estão fazendo a gente se distanciar de Deus ou se aproximar de Deus? Terceira atitude que ela toma, ela mostrou compromisso. A terceira atitude que você precisa ter é compromisso com Deus. Mostre o seu compromisso, que Deus vai te apresentar um milagre. Nós pedimos para Deus suprir nossas necessidades, mas qual é o tamanho do compromisso que nós temos com Ele? Buscar em primeiro lugar o meu reino, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro é compromisso com Deus. Nós estamos vivendo uma geração que não está tendo muito compromisso. Qualquer coisa serve, de qualquer forma se leva, e não tem, não, meu irmão. Deus só pode olhar para nós e nos medir do tamanho que Ele quer medir, através do nosso compromisso para com Ele. Qual é o nosso posicionamento? Lembra de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Vai ser lançado na fornalha se não curvar. Eu tenho posicionamento, eu tenho compromisso com Deus, eu não vou me curvar. Mas vai ser queimado, que queime, mas eu não vou me curvar. Qual é o seu posicionamento? Qual é o seu envolvimento com a igreja que você pertence? Qual envolvimento que você tem? Qual é o envolvimento da nossa contribuição? E quando se fala de contribuição, não estou falando de dízimo e oferta apenas, estou falando de se colocar, se dispor, realizar. Qual é o nosso envolvimento? Qual é o nosso envolvimento com a Bíblia, com a palavra? Deus está querendo que a gente tenha posicionamento, mostre o seu compromisso para com Ele. Olha o versículo 11. O versículo 11 diz assim: e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu me deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhes deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Olha uma mulher que está dizendo: o que eu mais anseio é ter um filho. Aí ela vai falar com Deus: Deus, eu quero um filho. Agora, se o Senhor atentar para a humilhação que eu estou vivendo, só um milagre na minha vida. Se o Senhor atentar para aquilo que o Senhor está entregando nas minhas mãos, eu vou devolver para o Senhor o que o Senhor me deu. Interessante que Ana, ela não hesitou em dizer: o Senhor me dá, eu realizo o meu desejo, mas eu te entrego de volta. Isso é compromisso. Eu vou te devolver, porque eu vou entender que não é meu, é seu. Irmão, a palavra diz que nada vem nas nossas mãos se do céu não for nos dado. Tudo que você tem foi Deus que te deu. Em quarto lugar, mostre a sua perseverança.
Ana perseverou. Nós somos daqueles que desistimos, nós somos daqueles que perseveramos. Olha o versículo 12. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Agora o que me chama a atenção é que ela ia, há alguns anos, ela ia e ela gritava, e ela falava, e ela... Mas dessa vez ela vai e ela só mexe os lábios. Ana está orando baixinho, sussurrando, a ponto do sacerdote Eli passar e ficar observando a sua boca. Não pare de clamar pelo seu milagre, mesmo se você estiver sem forças. Olha o versículo 13. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou: ela está embriagada. Ele diz assim: ela não está soltando voz, ela está embriagada. E aí, quando o sacerdote vai procurá-la, vem a quinta atitude que nós precisamos ter para receber o milagre: mostre mansidão. Já pensou você orando no altar e chegar alguém e dizer: ei, tomou essa aí aonde, doidão? O que você está bêbado aqui em cima, rapaz? Orando, falando aí, ó. Vai curar essa sua cachaça em outro lugar? Não. Ela foi mansa. Se fosse eu, se fosse você, o que nós falaríamos para o sacerdote? Qual a nossa reação para com ele? Irmão, eu conheço algumas pessoas aqui, o pastor conhece as ovelhas, amém, gente? Eu conheço algumas aqui que o barraco ia ficar formado. Eu sei. Como diz o baiano, oxente. Eu conheço. Mas mostre mansidão. Olha o versículo 14. E ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandone esse vinho. Ele chegou para ela e disse: abandone o vinho, está bêbada na casa de Deus. Ana não se irritou com a fala do sacerdote. Irmão, deixa eu te falar algo. Apenas um milagre na tua vida, você precisa ter atitudes. Mas vai ter gente do seu lado, e por que não dizer, gente que está aqui dentro, tentando olhar para você e dizer: para com isso. Vai ter gente dizendo: você está bêbado, você não vai chegar a lugar nenhum. Gente que está do nosso lado. E vou mais, quem era Eli? Sacerdote. Às vezes vai ter liderança chegando para você e dizer: ei, psiu, não tem jeito. A sexta atitude para um milagre acontecer: mostre sabedoria. Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim: mostre sabedoria. Olha o versículo 15. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Não estou bêbada, não estou embriagada, não bebo. Aí ela diz: sou uma mulher angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Ah, irmão, como eu disse, que se fosse algum de nós ia dizer que sacerdote que não tem visão de Deus, que pastor que não sabe que uma ovelha está se derramando, está chorando, porque o milagre não chega. A gente ia fazer um fuzuê. Aí mostre sabedoria. Ela diz: não, eu não bebi nada. Não julgues a tua serva por uma mulher vadia. Eu estou orando aqui agora por causa da minha grande angústia e da minha tristeza. Ana soube responder com sabedoria. Se você quer aprender, ou se você quer receber um milagre de Deus, você precisa ter sabedoria.
Tem gente que tem sabedoria, usa aquela expressão: pastor, comigo é assim, bateu, levou. Não, comigo é assim, não trisca comigo não, que o negócio pega fogo. Ei, não é isso que Jesus nos ensinou. Ele disse: se alguém te bater um lado da face, oferece o outro. Seja sábio. Ele disse: se alguém mandar você caminhar 1 milha, caminhe 2. Tenha sabedoria. Porque quem está necessitando do milagre é você, sou eu. E aí vem a 7ª atitude dessa mulher. O louvor, por favor. Mostre a atitude de quem já recebeu o milagre. Não, acho que você não entendeu. Vou repetir. Mostre a atitude de quem já recebeu o milagre. Não, deixa eu ver a atitude de quem está recebendo o milagre aqui. Deixa eu ver. Tem que mostrar a atitude, irmão. Olha o versículo 17. Ele respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que seja benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho. Ela estava angustiada, ela estava amargurada, ela não comia. Mas quando ela recebe a palavra, a direção, a palavra de Deus penetra no coração de Ana, ela comeu, o seu rosto já não estava mais abatido. Mostre a atitude de quem já recebeu o milagre. Se você entrou aqui essa noite abatido, saia com a tua alma fervendo de alegria essa noite. Se você entrou aqui triste, saia alegre, mostrando e dizendo para o teu inimigo lá fora: eu já recebi o milagre. Atenção, ela sabia, ela saiu com atitude de quem recebeu o milagre. Mas só tem uma fórmula de ficar grávida. Não tem outro jeito. Somente Jesus Cristo nasceu por inspiração divina. Amém, irmão? Você conhece a biologia, não é verdade? Ó, versículo 19. Na manhã seguinte, eles quem? Ana e o Elcana, o maridão. Na manhã seguinte eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Elcana teve relações com Ana, e o Senhor se lembrou dela. Irmão, quem recebeu a palavra foi Ana. Eu imagino Ana chegando para Elcana e dizendo assim: é hoje, filho, me aguente. Hoje, como diz os goianos, a giripoca vai piar. Hoje você vai passar apertado, rapaz. É hoje que eu vou ficar grávida. Elcana olhou para ela: Ana, estou assustado com você, você não viu nada. Deixa eu chegar em casa, você vai ver. Ela já se levantou, irmão, com o espírito de alguém que já tinha recebido o milagre. Ela já se levantou dizendo: já estou grávida. Eu já estou grávida, estou prontinha para dar a luz. Ela comeu, ela levantou, ela pegou o Elcana e sacudiu o esqueleto do homem.
nova atitude para receber o milagre. Espere o tempo certo que o milagre chega. Ela levantou, comeu, deu uns gruda no seu Eucana. O versículo 20. Assim Ana engravidou e, no devido tempo, deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu pedi ao Senhor. Fique em pé no seu lugar.